Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Nesta manhã, nós vamos fazer algo que já fizemos várias vezes ao longo do meu ministério nesta igreja e faremos tantas outras vezes à frente, provavelmente, que é refletir em cima do rito da ceia do Senhor. Você mantém a sua Bíblia aí no seu colo, que nós vamos tocar em alguns textos aqui e ali. Eu vou te convidar para te voltar a ela. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Vamos orar juntos. Pai, fala conosco agora, que eu desapareça e só o Senhor venha endereçar o teu povo, endereçar os santos nesta manhã. Teu povo não veio aqui para me ouvir, papai. Teu povo veio para te ouvir, para ouvir a tua voz. Nos instrui, que nós entendamos, pelo menos parcamente, o alto preço que foi pago. Nós sabemos, embora não entendamos completamente, que foi pago um alto preço, quando o Senhor Jesus derramou a sua vida por nós. Nós sabemos disso. Nos ajuda a penetrar um pouquinho mais nessa realidade, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Existem 4 registros nas Escrituras que tratam sobre a ceia do Senhor. 3 registros nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, e um registro em 1 Coríntios 11. Qual é o propósito da ceia que se destina à ceia do Senhor? A ceia do Senhor não pretende ser um memorial do nascimento, da vida ou da ressurreição de Cristo, mas sim um momento para refletirmos na morte sacrificial que Jesus fez em nosso favor. Por falar em memorial, o que é que nós celebramos todo domingo? O que é que a gente celebra? O que é que a igreja cristã celebra todos os domingos? A ressurreição de Cristo. E hoje, além de celebrarmos a ressurreição de Cristo, como fazemos todos os domingos, nós estamos também estaremos meditando na sua morte. O preço da nossa salvação foi a condenação de Cristo. O preço da nossa vida foi a morte do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 5, 21, nós lemos que nele, em quem não havia pecado, Deus colocou sobre ele, Cristo, a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então Deus depositou sobre os ombros de Cristo a nossa culpa, os nossos pecados, para que nós pudéssemos então ter a nossa conta paga. E a respeito disso que a ceia trata. A morte sacrificial de Cristo é importantíssima, e por causa disso nós precisamos manter esse tema central do Evangelho em nossas mentes. Paulo fala sobre a suprema importância da morte de Cristo em 1 Coríntios 2:2. Eu decidi nada saber dentre vós, senão Cristo crucificado. Cristo nos comanda a esta celebração. A celebração da ceia não é um ato voluntário. Eu participo da ceia se eu quiser. Eu vou para um culto de ceia se eu desejar. Não é uma coisa voluntária, assim como o batismo não é alguma coisa voluntária. Todo crente é comandado a se batizar ou se comprometer com Cristo. Da mesma maneira, Jesus diz: fazei isso. É uma ordem, fazer isso. O verbo está no imperativo. Fazer isso em memória de mim. Então não é uma coisa, se der eu faço, se não der eu não faço. Jesus diz em Lucas 22:19, fazei isso em memória de mim. A ceia do Senhor
é uma oportunidade, como já disse, para lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz, entregando a sua vida por nós e assim dando-nos a vida eterna. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte, o sacrifício do Senhor. Jesus usou 2 símbolos para representar seu corpo e seu sangue. Ele deu aos discípulos o pão para representar o seu corpo, que seria moído, e o vinho para representar o seu sangue, que seria derramado. Quando aplicamos os dentes, quando você aplicar daqui a pouco os molares sobre o pão, lembre que o corpo de Jesus foi igualmente moído por você. O corpo de Jesus foi lacerado, foi despedaçado por causa dos nossos pecados. Lemos essas palavras em Isaías 53:10. Foi vontade do Pai esmagá-lo. Foi vontade de Deus esmagar o Senhor Jesus. Assim como nós vamos esmagar o pão daqui a pouco com os nossos dentes. Por que razão foi vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer? Como oferta pelos nossos pecados. Deus é justo e santo, e Ele não pode simplesmente dispensar pecado. Não. Por causa disso, Jesus teve que vir e morrer por causa das minhas muitas faltas e pecados. Quando bebemos o vinho, devemos lembrar que o sangue representa a vida de Cristo dada por nós. Veja bem o que diz a lei de Deus em Ezequiel 18:29. Toda alma que pecar, esta morrerá. O meu pecado me condena à punição eterna, mas a vida de Cristo foi dada para que eu não seja condenado. Tudo isso aqui é chão batido, mas presta atenção. É bom relembrar esses fatos que nós sabemos muito bem. A Bíblia diz em Levítico 17:11 que a vida da carne está no sangue. E Deus diz: e eu tenho dado sangue de animais para vocês, israelitas, sobre o altar, para fazer pagamento, expiação pela vida de vocês. Porque é o sangue que fará expiação, pagamento pela vida. O fato é que sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Eu vou dizer isso de novo. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão, não pode haver perdão de pecados. Deus é justo, santo, e Ele demanda a vida daqueles que o ofendem, e todos nós somos ofensores, a começar de mim. Por isso Cristo teve que morrer para pagar as minhas e as tuas ofensas. Cristo não deixou dúvidas sobre a relação do seu sacrifício com a nossa salvação. Ele diz no texto conhecidíssimo de vocês, de instituição da ceia, Mateus 26:28, Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue derramado em favor de muitos que estão aqui, para pagamento de pecado. Mateus 26:28. Temos aqui o evangelho, temos aqui o cerne, o centro do evangelho, a morte sacrificial de Cristo para pagar as nossas contas, e o sepultamento e ressurreição que a gente encontra em 1 Coríntios 15, 3-4. E aqui, na morte do Senhor Jesus, nós temos uma diferença crucial entre o cristianismo e todas as outras religiões que são falsas. Todas as religiões, a não ser o cristianismo, são falsas. Por quê? Porque apenas Cristo morreu pelos seus discípulos. Buda não morreu pelos budistas. Confúcio não morreu pelos confucionistas. Nenhum líder religioso, Maomé, não morreu pelos islâmicos. Só Jesus, o Cristo Deus, morreu pelos seus discípulos. Isso é uma diferença básica entre o cristianismo e todas as religiões do mundo. A Bíblia diz que todos os deuses das nações são ídolos. Só o Senhor é Deus.
Eu queria me deter ainda rapidamente sobre esses símbolos. Eu falei sobre o pão e o vinho, o cálice e a carne de Cristo. Por que o pão? Por que o Senhor Jesus escolheu o pão? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o vinho. Jesus instituiu a ceia do Senhor durante os dias dos pães asmos, os pães sem fermento. Lucas 22, 15, Êxodo 12. Nós podemos apreciar mais claramente o significado do pão sem fermento quando consideramos o significado simbólico do fermento na Bíblia. Não era permitido no Antigo Testamento fermento nos sacrifícios oferecidos a Deus. Levítico 2:11. A ideia de impureza, falsidade ou pecado é claramente associada com fermento em vários textos da Bíblia. Por exemplo, Jesus usou fermento para falar simbolicamente de falsas doutrinas e de corrupção moral. Paulo fez a mesma coisa. Mateus 16, 11 a 12, 1 Coríntios 5, 6 a 9. É plenamente adequado, então, que o sacrifício perfeito e sem pecado do próprio Filho de Deus seja representado pelo pão sem fermento. Ué, pastor, por que então que nós não usamos pão sem fermento hoje? Porque nós não somos mais judeus e nós entendemos o significado simbólico que está embutido nesse pão que nós vamos participar daqui a pouco. Ainda assim vale o símbolo. Os pães asmos que Jesus utilizou no momento da ceia eram pães sem fermento, que simbolizavam pães puros. Paulo faz referência a este fato em 1 Coríntios 5, 7 a 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais pão, massa nova, como sois de fato sem fermento, os cristãos. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com fermento velho, não com pecado, nem com fermento da maldade e da malícia, mas sim com pães da sinceridade e da verdade. Devemos estar puros diante do Senhor quando celebramos esse rito. Essa é a consequência direta do que eu acabei de dizer. Puro não é sem pecado. Estar puro diante de Deus não é estar sem pecado, é estar tendo confessado os seus pecados. Quando eu confesso os meus pecados, eu estou puro diante do Senhor. Por isso nós fazemos frequentemente isso aqui antes de começar o culto. Eu e a banda, nós fazemos isso aqui. Senhor, nos purifica agora, nos purifica, nos torna puro através da limpeza dos nossos pecados. Existe um oceano de pecados, de lixo, de imundície na carne, mas só o que é consciente é que o Senhor leva em conta. Isso aqui não está na minha lista, mas é interessante. Se você imaginar um iceberg gigantesco, no qual 99% dele está submerso e só o topozinho está aparecendo, isso simboliza muito bem a natureza adâmica que habita em nós. O pecado é só aquele topozinho que a gente tem consciência, e por baixo tem um universo de motivações, tentações, nas quais por vezes cedemos, ações, pensamentos, há uma sujeira submersa, e à medida que nós vamos nos purificando, e o Senhor vai nos dando forças para vencer, imagina que é cortado aquela parte do iceberg, alguma coisa mais sobe, e a gente volta a batalhar. Quando a gente vence, uma outra lâmina, por assim dizer, é passada, e vai subindo, e a gente vai ficando cada vez mais santo, cada vez mais puro. Amém, meus irmãos? Que linda, a vida cristã é linda, é maravilhosa. Como disse, uma consequência de Jesus ter apresentado pães asmos, é que nós devemos estar puros, sem pecados não confessados, no momento da participação do pão.
Ainda com relação ao vinho, por que o cálice de vinho? Por que razão o cálice de vinho? Antes de falarmos sobre a conexão entre o cálice da Páscoa e a ceia, é digno de nota que o cálice na Bíblia frequentemente representa a ira de Deus derramada sobre pecados. Vários exemplos poderiam ser dados. Considere Salmo 75, 8. Salmo 75, 8. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem, até a última gota. Então, cálice de vinho representa a ira, entre outras representações, representa a ira do Senhor. Jesus fala a respeito desse cálice, quando a mãe de Tiago e João se aproxima dele e diz: escuta, os meus 2 filhos podem sentar do teu lado, no teu reino? Jesus disse: você não sabe o que você está pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E meus irmãos, pasme, eles dizem: podemos. Obviamente eles não tinham um entendimento mínimo do sofrimento. E Jesus: então vocês vão beber. Porque vocês estão dizendo que vocês podem beber, vocês vão beber. E Tiago foi morto ao fio da espada, e João morreu com 95 anos alijado na ilha de Patmos, muitas lutas e sofrimentos. Jesus fala a respeito do cálice da ira. Jesus fala a respeito desse cálice em outros momentos. No jardim ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este sofrimento, passa de mim este cálice. Mas o significado, um dos outros significados do cálice na Santa Ceia, é a celebração da Páscoa que antecede e que procede a Santa Ceia e é expressa pela ideia de comunhão. O cálice de vinho celebrava a libertação do povo do Egito e a comunhão dos israelitas com o Deus verdadeiro. No estabelecimento da ceia, Jesus afirmou que não participaria mais do cálice até a chegada do reino, indicando que o vinho vai ser parte da celebração de nossa salvação futura no reino dos céus. Vemos assim que o cálice que bebemos todas as vezes que participamos da ceia celebra a vitória de Cristo obtida na cruz, celebra a nossa salvação das garras de Satanás e celebra a nossa comunhão com Ele. Que lindo, que elementos maravilhosos. Eu não estou pretendendo ser exaustivo, eu estou tocando em algumas coisas. Isso aqui é um poço profundo que a gente poderia passar muito tempo refletindo, mas é interessante pensar nos pães, tendo os pães asmos por pano de fundo, como eu acabei de falar, e pensar no cálice, tendo a nossa redenção e a nossa comunhão com o Senhor, e uma demonstração também de sua ira derramada sobre Jesus em nosso lugar. O livro de Atos e as cartas escritas às igrejas nos ajudam a aprender um pouco mais sobre a ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para participar da ceia, Atos 27. Esta ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. Veja, a Santa Ceia era tomada quando toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. Cada cristão era obrigado a examinar-se a si mesmo para ter certeza que estava participando da ceia de modo digno. Vemos assim que não existe precedência para a celebração da ceia individualmente. Não existe precedência para eu celebrar a ceia lá na minha casa, eu, a Betina, o Joe e a Radassa. Não existe precedência bíblica para eu celebrar a ceia com alguém lá no hospital.
Eu estou dizendo isso aqui porque muito pastor faz isso. Não existe apoio bíblico para que eu celebre a ceia fora da comunhão, fora de um ato cultico, no qual a Assembleia dos Santos está reunida, e ali nós celebramos a minha comunhão contigo e a comunhão com o Senhor e seu grande sacrifício. A Santa Ceia deve acontecer somente no ajuntamento dos crentes, como celebração de nossa unidade e nossa comunhão conosco mesmo e com o Senhor. A ceia do Senhor é um ato espiritual, partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em comunhão com Ele. Jesus não ofereceu o cálice a todos, para pensar nisso. Jesus não ofereceu o cálice a todos, mas somente a seus discípulos. Aqueles que não estão servindo ao Senhor, aqueles que não têm interesse em ter compromisso em ser batizado, por exemplo, o batismo é uma prova de compromisso. Aqueles que não estão em comunhão com o Senhor e não têm interesse em se batizar, não têm direito de participar da ceia do Senhor. João conta-nos que somos aptos a participar com Deus na comunhão apenas se andarmos na luz. Texto conhecidíssimo de vocês. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se afirmarmos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todavia, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente pessoas comprometidas, somente pessoas que foram batizadas no corpo místico de Cristo, devem participar da ceia do Senhor. Diz a palavra em Atos 2, 36 e 38, quando Pedro termina de pregar: portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Muitos do que ouviram Pedro dizer isso tinham participado na multidão: crucifica. Imagina como eles ficaram. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro: irmãos, que faremos então? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês que desejar, seja batizado. É isso que ele disse? É isso que Pedro disse? Arrependam-se, se vocês tiverem vontade, se batizem. Cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, cada um de vocês se comprometa com Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Cada um que participa da ceia do Senhor deve se comprometer, se examinar para estar certo de que está participando da maneira correta, discernindo o verdadeiro significado do memorial. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe castigo sobre vós. Aqui, frequentemente, a palavra indignamente é mal entendida. A dignidade aqui, ela não é descrita sobre a pessoa, mas sim sobre a comunhão que está acontecendo. A palavra descreve o modo de participar. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está brincando com o sacrifício de Cristo, está se condenando por não discernir, por não honrar, por não respeitar o corpo de Cristo. Por essa razão, devemos ser muito cuidadosos todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Se tratarmos a ceia do Senhor como mero ritual e tomarmos levianamente, desprezando assim o gigantesco amor exibido por Jesus, condenamo-nos diante de Deus. Essa era a razão que alguns coríntios estavam doentes e outros até morreram
porque participavam da ceia sem respeitá-la. Você conhece esse texto, mas vale a pena lê-lo. Eu li em várias traduções, e a nova tradução da linguagem de hoje coloca de uma maneira bem clara. 1 Coríntios 11, 26 a 30. Ouça, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. 1 Coríntios 11, 26 a 30. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão, ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Olha a seriedade da ceia. Eu vou repetir a última linha. É por isso, porque vocês não estão levando a sério, vocês não estão honrando a ceia do Senhor, vocês estão em pecado de diversas naturezas. É por isso que vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Por que razão essa severidade? Você pergunta, mas pastor, eu olhando para trás, eu me lembro de alguns momentos que eu participei da ceia e a minha vida não estava regular. Peça perdão. E hoje, pastor, a minha vida não está muito no prumo. Peça perdão, alinhe a sua vida, aprume a sua vida. Se confessais os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar a sua vida. Mas por que razão essa rigidez, essa severidade? Porque na ceia há uma comunhão, existe uma comunhão. Infelizmente, eu estava conversando com a minha esposa, Rodrigues Zwingli acabou ganhando a vez no meio evangélico, e a ceia passou a ser interpretada, a ceia foi para um outro extremo. Durante séculos, a igreja cristã viu a ceia do Senhor, e alguns segmentos ainda veem assim, como o real corpo e o real sangue, a chamada transubstanciação, a realidade disso ali presente. O pão não é pão, mas é a carne de Cristo. E durante os debates no protestantismo, isso acabou indo para um outro extremo na tradição zwingliana, que vê a ceia como um mero memorial e nada mais, sem nenhuma realidade espiritual. Mas não é isso o que o texto de 1 Coríntios 10 nos mostra. Se você quiser se voltar para esse texto, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, sobre essa realidade espiritual. O pão continua sendo pão, tá? E o vinho continua sendo vinho, mas há uma realidade, há uma conexão espiritual entre o comungante e o comungado, Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, 14 em diante. Acompanha comigo. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção, o cálice que a gente vai participar daqui a pouco, que abençoamos é uma coinonia, uma participação, uma comunhão no sangue de Cristo? E que o pão que partimos, que nós vamos partir daqui a pouco, é uma coinonia, uma participação no corpo de Cristo? É uma pergunta retórica? Claro que sim. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois participamos de um único pão. Só que ele está dizendo que a ceia do Senhor também, ela reflete a nossa unidade, que nós somos um. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Claro que sim. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou ídolo é alguma coisa? Claro que não. Quero dizer que
O que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham koinonia, comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor, participar da ceia do Senhor e participar de adoração demoníaca. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O que eles estavam fazendo ali, os coríntios sofisticados, eles iam para cultos pagãos, porque achavam, não, isso aqui não tem nada a ver, mas também participavam da ceia do Senhor. Paulo disse, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode ir para um terreiro de macumba e vir para cá. O que é isso? Eu estou tentando contemporaneizar. Você não pode visitar uma tenda da mãe Delamare e vir participar aqui da ceia, aplicando. Você não pode ter contato com o ocultismo, seja ele de que for, e participar da ceia do Senhor. O que é isso? É o que Paulo está dizendo aqui. Por sinal, vale dizer que nós não devemos ter parte nenhuma com nada de ocultismo. Se você é crente, eu já bati nessa tecla várias vezes aqui desse púlpito. Se você é um crente em Cristo Jesus, você deve fugir de todo tipo de ocultismo, horóscopo, carta, tarô, todo tipo de ocultismo. Isso deve feder nas suas narinas. Se você já deu a sua mão para alguém ler, talvez em inocência, você não tinha nenhuma maldade. Aconteceu comigo, eu tinha 14 anos, estava hospitalizado, um camarada passou lá lendo mão, eu dei a minha mão para ele. Eu não tinha discernimento, eu não tinha entendimento. Quando eu entendi, Deuteronômio 18, que eu me lembrei, décadas depois, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa, Pai, me lava desse pecado. Ocultismo deve ser um horror para você. Ocultismo, toda forma de ocultismo deve ser abominável para você. Amém, meus irmãos? Vocês não podem, Paulo está dizendo, vocês não podem ter nenhum toque com o ocultismo e também vir celebrar a ceia do Senhor. O que é isso? Vocês estão querendo provocar ciúmes no Senhor? Claro, não pode fazer isso, porque há uma comunhão. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação, uma koinonia no sangue de Cristo, e o pão que partimos, uma participação no corpo de Cristo? Então, há uma realidade aqui. Eu não estou querendo fazer da igreja uma igreja mística, mas há uma realidade aqui. Quando nós partimos o pão e nós tomamos o pão, não é igual aí no McDonald's e comer um sanduíche. Não. Quando eu vou lá no Burger King e como lá um misto, não há necessariamente nenhuma participação direta, imediata, espiritual. Aqui há. Então nós devemos levar muito a sério isso. É o que ele está dizendo. Levem muito a sério, Coríntios. Levem muito a sério esse momento. Se vocês não levarem a sério, alguns estão doentes, outros estão fracos e outros, estão dormindo, morreram. Então, meus irmãos, o que nós vamos fazer dentro de alguns poucos minutos é algo gravíssimo e belíssimo ao mesmo tempo. É algo muito sério e um grande privilégio para você e para mim participar da Santa Mesa do Senhor.